Bom dia, queridos amigos, bom dia a todos. Hoje estamos nas nossas conversas matinais aqui com a... Bom dia, Ana, bom dia, Luciele. Vamos fazer uma conversa matinal aqui com vocês para discutir temas muito importantes. Bom dia, Aninha, bom dia, Luciele. Vamos discutir dois temas realmente importantes. A questão da direito à informação e também a questão das audiências, necessidade ou não das audiências para homologação de transação extrajudicial. Vamos ver se a Luciele consegue entrar. Então, nós vamos fazer a primeira meia hora com a Luciele sobre o direito à informação e o segundo momento, o segundo tempo, com a Ana Carolina. Bom dia, Luciele, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bom? Bom dia. Lu, olha só, não sei se houve possibilidade de acompanhar, mas recentemente a ministra Rosa Weber cancelou a eficácia da MP 959. Dessas 30 ou mais MPs que estão acontecendo por causa da pandemia, essa MP cancelou uma lei que dava liberdade para as empresas de telefonia fornecerem dados dos clientes para fazer a pesquisa de dados, a pesquisa de domicílios, tá, para o IBGE. E entendendo que isso violaria o direito à informação desses usuários, né? Então, a gente vê que o direito à informação, e também, vivendo uma situação de emergência pública de saúde, a gente vê que a informação é tudo, saber como se proteger, como é que os governos estão lidando com esse direito à informação, o problema das fake news. Então, a gente está vivendo toda essa situação. Não se sabe bem assim em que notícia confiar, então o cidadão está exposto, e eu queria ver essa situação do direito à informação nas relações de trabalho também. E eu gostaria então que tu pudesse fazer uma exposição a partir daquilo que você estudou, né, sobre o direito à informação na linha constitucional. Então, eu gostaria que tu começasse, né, e desse uma ideia geral sobre esse direito à informação. Então, bom dia, professora, agradecendo o convite para participar dessa live, estreando em lives. Agradecer a todos que nos ouvem ou que vão nos assistir ao longo do dia. De fato, ao longo do mestrado, iniciando a pesquisa, sob a orientação da professora Luciane, a gente iniciou de uma forma um tanto despretensiosa sobre o assunto, um assunto que não era tão tratado, direito à informação até então não era comentado, estudado no direito do trabalho especificamente. Ao longo da pesquisa desenvolvida no mestrado da URGS, com a reforma trabalhista, então, se verificou que o direito à informação estava tomando uma grande proporção, inclusive nas relações de trabalho. E agora, então, nesse momento de pandemia, se confirmou toda essa importância que a informação em si e o direito à informação tem para tentar organizar ou para tentar aproximar empregador, trabalhador nesse momento de caos, podemos dizer assim. Tá bem. Por que o direito à informação... Eu quero cumprimentar aqui uma grande amiga, a Cris Maccioli, também a Maria Clarice ali, todos, né, que estão aqui entrando para nos assistir. Mas segue, Luciane, então vamos lá. Sejam bem-vindos. Compartilhem conosco essa conversa matinal. Por favor, fiquem à vontade para questionar. Na medida do possível, estaremos conversando sobre o assunto. Por que a escolha do direito à informação na época do mestrado e agora se confirmando a sua importância? Porque hoje em dia está confirmado que tudo são dados, tudo é informação. A importância da informação nesse momento que estamos em grande parte isolados ou em quarentena é inexplicável, assim, ou é imensurável nesse contexto todo, tá?
Exemplo disso é o Big Data, que foi criado justamente em razão do aumento de dados gerados no mundo, denotando quão valiosos são esse volume de dados e informações. Com o surgimento do Big Data, as decisões a nível mundial passaram a ser tomadas de forma objetiva, baseada em dados. E é o que tem acontecido agora no momento da pandemia, onde se está verificando quantidade de leitos versus quantidade de contaminados, confirmados, para poder apurar a que nível se libera ou não algumas atividades. Então, novamente, os dados têm mostrado a sua importância. Além disso, a gente vive agora, no contexto atual, o que a gente chama de sociedade da informação. O que seria a sociedade da informação? É um conceito descrito pelo Manuel Castells, que é utilizado para descrever uma sociedade e uma economia que fazem o melhor uso possível das tecnologias de informação e comunicação. No sentido de lidar com a informação em si, tomando essa como elemento central de toda atividade humana. E nos parece que agora, nesse atual momento todo de pandemia, enfim, a informação tem se mostrado realmente como a protagonista desse momento todo. E aqui a gente faz, durante a pesquisa foi possível fazer um paralelo, que enquanto sociedade industrial, a evolução da sociedade ela se fundamentava na evolução dos meios de produção e de transformação de insumos e de obtenção de energia. E agora, na sociedade da informação, o nível do progresso da sociedade ele é medido através do avanço da disseminação das informações e através do aperfeiçoamento das tecnologias de informação, internet, eletrônica, telecomunicações. Então, se antes a gente tinha um avanço de maquinário, de insumos, de produção, agora a gente tem realmente uma forma de medir a evolução dessa sociedade através do próprio avanço dos meios de comunicação, de transmissão de informações, de medir essas informações. Então, assim, nesse contexto que a gente tem que nos parece ainda de sociedade da informação, essa informação ela é um elemento principal, um elemento que protagoniza todo esse contexto de sociedade. E, Luciene, e assim, essa ideia de informação, como é que tu articularia assim com o atual momento, né? Com essa ideia de fake news, enfim, como é que tu articula isso dentro daquilo assim, que se pode ter em termos de... Tu tá falando assim de um certo novo, uma medição, se a gente mede o progresso, entre aspas, o progresso, a evolução da sociedade pela informação, pela uma informação confiável. O que tu teria a dizer, então, pelo que eu entendi até agora, seria esse resumo, né? Como é que é, então, esse direito à informação do cidadão, né? Se tudo é informação. Eu diria que tudo é informação e, nesse momento, principalmente, é muito importante que se filtre, inclusive, as informações que se recebe ou as informações que se tem acesso, porque a gente está exposto, o cidadão está exposto aos mais diversos meios de receber, de comunicar e a diversos tipos de informação ou de fontes. Então, é muito importante que o cidadão ele confirme ou que ele verifique a origem dessas informações, que ele filtre o que ele receba, que não, enfim, na questão das fake news, que não compartilhe informações sem confirmar a sua veracidade. Nesse sentido, tem um site no CNJ que indica as informações falsas, né? E tem uma discussão bem grande na área do direito, que é a Lei de Proteção Geral de Dados, né? Que não entrou ainda em vigor e, por conta da pandemia, foi lançada para o ano que vem. Então, seria interessante se a gente tivesse, mas, por enquanto, a gente não possui. A gente possui alguns indicativos de direito à informação que estão ali na Constituição, dentro da liberdade de expressão, dentro da proteção à intimidade, ao resguardo da privacidade dos trabalhadores e dos cidadãos em geral. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho desses direitos assim constitucionais que estão ali, né, de informação.
Muito bem. Ao longo dessa pesquisa que a gente desenvolveu e que agora devo continuar desenvolvendo, em razão da confirmação dessa relevância do assunto, foi possível verificar que o direito à informação, ou que a informação em si, ele pode ser considerado um direito fundamental. E isso por quê? Primeiramente, ele estaria implícito no próprio preâmbulo da Constituição Federal, quando trata expressamente da liberdade, do direito à liberdade. Então, implicitamente no preâmbulo da Constituição, a gente contaria com o direito à informação. Expressamente, a Constituição faz referência no artigo 5º em 3 incisos do direito à informação, especificamente nos incisos 14, 33 e 34, onde assegura o acesso à informação de todos os cidadãos, resguarda o sigilo da fonte, concede o direito do cidadão de receber dos órgãos públicos as informações do seu interesse particular ou do interesse coletivo e geral. Além disso, nós temos também o direito à informação como um caráter universal. Por que universal? Além de ser um direito fundamental, ele também possui um caráter universal, porque expressamente a Declaração Universal dos Direitos Humanos faz referência ao direito à informação. Implicitamente no artigo 1º, quando faz a referência de que todos os seres humanos nascem livres e iguais, então o direito à informação apareceria como implicitamente dentro da liberdade, mas expressamente no artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, quando diz que todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão, e esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Então, a gente vê a referência expressa na Declaração de Direitos Humanos ao direito à informação do cidadão. E essa referência, esse direito à informação, ele é repetido, ele é mantido, acrescentado, também no Pacto Internacional sobre Direito Civil, na Convenção Americana de Direitos Humanos, na Carta Africana, na Convenção Europeia e na Convenção das Nações Unidas. Então, a gente tem também uma grande expressão desse direito à informação no âmbito internacional, então ampliando ou retirando qualquer barreira, qualquer tipo de fronteira que esse direito pudesse ter. Então, tamanha a sua importância nesse contexto. Então, assim, tanto pela presença na Constituição, quanto por estar expresso nesses documentos, nessas declarações internacionais, o direito à informação ele se confirma como um direito fundamental e universal. Luciele, assim, ó, o que nos preocupa nesse período de pandemia é a restrição desse direito, né? Por exemplo, a pessoa precisaria ter acesso aos seus dados de saúde, às vezes demora, enfim, ou por falta de testes, né, para saber, por exemplo, se eu estou ou não com Covid. Isso, de certa forma, se a gente for analisar em último caso, fere o direito à informação, né, se a pessoa está exposta ou não. Mas, por outro lado, alguns mecanismos violam também o direito à intimidade da pessoa, porque, por exemplo, foram criados medidores de temperatura, né? China, Taiwan, Japão estão com essa ideia de que alguns aplicativos medem a temperatura, a pressão e, portanto, podem até ser invasivos, pode até indicar se a pessoa já teve Covid, não teve Covid, né? Tá com o vírus, mas não está exposta. Então, são todas essas tecnologias, eles falam até que antes enfim, essa ideia de acompanhar e de seguir o cidadão, né, de investigar o cidadão, ela era fora da pele. E agora ela está dentro da pele, ou seja, eu consigo ver o que acontece dentro do corpo da pessoa. E isso é, assim, digamos assim, assustador e envolve, né, o direito à informação. E eu fico pensando se isso não vai chegar no direito do trabalho, né? Como é que o empregador vai lidar com essas tecnologias e se não pode haver aqui uma violação da vida privada, da imagem, da honra,
e da liberdade, como tu bem expuseste, do próprio trabalhador. Então, eu queria que tu falasse assim, como é que isso tudo vem para dentro do direito do trabalho. Seria assim, Exato. Não há como o direito do trabalho ficar imune a esses reflexos. Até porque foi um dos primeiros, as relações de trabalho foram uma das primeiras relações que foram afetadas por toda essa mudança, esse movimento de pandemia. O que parece o que acredito nesse momento todo é que, claro, os direitos de personalidade, o direito do trabalhador, de privacidade, de ter respeitados os seus direitos pessoais, sem dúvida, são direitos fundamentais e precisam sim ser garantidos. No entanto, nesse momento de pandemia, e até fazendo referência ao artigo publicado no Estadão, da professora Denise Fincato, inclusive, há, um, há uma. No conflito de dois direitos, como nesse caso, o direito à privacidade do trabalhador e o direito geral, ou um direito à supremacia do interesse público nesse momento de pandemia, nos parece que essas questões de não poder investigar, não poder informar essas questões de doença ou questão de temperatura, enfim, elas acabam ficando mitigadas, pelo menos neste momento. O que é importante é que sobrevaleça, o que fique prevaleça, né? Sim, prevaleça. prevaleça exatamente a questão pública, o interesse público para garantir, inclusive, a saúde de todos, pelo menos nesse momento. Mas entrando em outras, não só na questão da saúde, que outros direitos à informação possui o empregado, assim, né? Eu vejo assim, ó, nesse momento, a informação é tudo, porque o empregador ele tem que informar, por exemplo, ao Ministério da Economia que o empregado entrou, suspendeu o contrato, ou que entrou, diminuiu jornada e salário para receber o bem. Então, assim, isso tem a ver com a sua própria sobrevivência, né? Isso que eu queria que tu falasse um pouquinho e depois nos falasse de outros direitos também, que estão envolvidos, do trabalhador, que estão no contrato de trabalho, que tem a ver com a informação, né? Trazendo, então, para o direito do trabalho especificamente, como é que o direito à informação se apresenta nos contratos de trabalho? E durante a pesquisa desenvolvida no mestrado, a gente traçou todo um paralelo a partir do dissecando por pontos o artigo 8º da CLT, quando prevê as fontes subsidiárias do direito do trabalho. E aí apontamos nessa pesquisa, de forma exemplificativa, como o direito à informação viria para as relações de trabalho a partir das disposições contratuais, da jurisprudência, da analogia, da equidade, enfim, foi uma pesquisa bem interessante. Devido ao nosso tempo, pontuando algumas questões específicas. O que a gente tem de direito à informação na CLT expressa de forma implícita? A questão da vedação ao salário complessivo, no artigo 477, quando há a determinação de que no holerite conste expressamente discriminado cada parcela que o trabalhador tenha que receber. O aviso de férias, quando determina que deve ser participado, deve ser informado o empregado com antecedência acerca desse período de férias. E agora também, com a pandemia, na questão da antecipação de férias, também há essa referência na MP, quanto à necessidade de informação do empregado sobre essa antecipação das férias. O aviso prévio é um exemplo típico de informação necessária. As próprias negociações coletivas, quando há necessidade de informação aos sindicatos de que as negociações estão ocorrendo, mantida pela decisão do STF, na AD 6363, onde se confirmou a necessidade de que os sindicatos sejam informados. Especificamente, a partir da reforma trabalhista, a questão da comissão de empregados, que foi criada, que pode ter acesso, ou que tem acesso às informações do empregador a partir do implemento dessa comissão. O teletrabalho, também confirmado agora na pandemia, quando há necessidade de que o empregado seja informado previamente
agora na pandemia, num prazo de 48 horas, de que a alteração desse regime de teletrabalho para retorno presencial ou de presencial para teletrabalho. O contrato intermitente também, o direito à informação se apresenta quando o empregador tem que solicitar ou informar que há essa demanda de trabalho e solicitar que o empregado compareça para trabalhar. E também no artigo 477 da CLT, quando fala no momento da rescisão que não é mais necessário entregar os documentos que a gente tinha de seguro-desemprego e para a movimentação do fundo de garantia. O que o empregador tem que fazer agora é informar enfim, a Caixa, os órgãos competentes a respeito desse desligamento. O empregado comparece automaticamente lá e já possui acesso. Isso aí. Então, seria um exemplo de que a informação se torna mais importante do que o documento em si. Então, interessante, assim, que é uma abordagem bem geral, e eu gostei dessa sua ligação, assim, com a questão da pandemia. E alguma indicação, assim, de direito comparado, Luciele, assim, alguma ideia de que algum país exerça, assim, esse direito à informação de uma forma diferente no contrato de trabalho? Você teria alguma orientação, assim, nesse tipo? Foi possível verificar que na Europa eles estão muito mais avançados, os países estão muito mais avançados nesse ponto. O próprio Código do Trabalho de Portugal tem uma subseção específica tratando do direito à informação, expressamente, inclusive através da criação das comissões de empregados, onde lá já está muito mais avançado nesse ponto. O Código do Trabalho francês também tem informação, tem capítulo expresso sobre o direito à informação. Então, enquanto aqui a gente ainda está engatinhando nesse ponto, embora as recentes leis tenham seguido nesse caminho, a Lei Geral de Proteção de Dados, as recentes legislações de época de pandemia, o que a gente verifica na Europa, até mesmo na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, eles já estão muito mais avançados em termos de legislação sobre o direito à informação e a sua importância nas relações de trabalho. Tanto é verdade... Não, eu estava lembrando o seguinte, até para os informar, assim, para aqueles que ainda não têm uma certa proteção que se está discutindo, os trabalhadores de plataforma, a luta deles que se está assistindo, que está se pedindo, pelo menos nas enquetes, nas pesquisas, os trabalhadores de plataforma, que é ter a possibilidade de ter acesso aos seus dados, como é que ele é avaliado, como é que se ele pode portar esses dados para um outro aplicativo, se que ele vier a trabalhar. Por que a avaliação dele é positiva ou negativa? Porque isso acaba influindo na sua remuneração e no seu desempenho global. Então, é interessante que não só no direito ao trabalho protegido, mas aquele trabalho que está emergindo, assim, existem mais de 100 tipos de trabalhador em plataforma não é só o Uber, enfim, mas o Uber é o mais conhecido. Eles também exigem esse direito à informação. Então, parece que o direito à informação virou realmente um aspecto central, não é um direito fundamental acessório. Parece um direito fundamental muito importante. Mas tu ia dizendo, então, que tem a França, Portugal já está desenvolvido, né? A Comissão Europeia já tem a lei de proteção de dados deles está muito mais avançada, né? A questão da proteção. Então, acho que já tem bastante mecanismo, né? No geral, para proteger o trabalhador. E especificamente nesse momento de pandemia, eu estava analisando o que tem de direito à informação nessas últimas legislações, e na Lei 13.979, que trata especificamente das medidas para o enfrentamento da emergência agora, a expressa definição do direito à informação no artigo 3º, no artigo 4º, no artigo 5º e no artigo 6º. O artigo 3º, ele fala expressamente do direito à informação às pessoas afetadas sobre o seu estado de saúde e sobre assistência à família. Então, a gente tem expressamente o direito à informação nesse momento de pandemia, também quanto à publicidade e transparência do poder público nesse momento. Embora pudesse questionar a questão da MP 928, que restringiu um pouco o direito à informação
do poder, aos elementos do poder público, mas isso é um outro momento. Na MP 927, que trata especificamente das medidas trabalhistas para o enfrentamento do estado de calamidade, traz a referência ao direito à informação, como eu comentei antes, na questão do teletrabalho e na antecipação das férias individuais. Também, na questão do parcelamento do fundo de garantia, que o empregador tem que informar que quer fazer parte desse parcelamento até o dia 20 de junho. Então, ele é obrigado a declarar essas informações até 20 de junho para poder ter acesso a esse parcelamento. Mas o que é mais importante do que se verificou nessas últimas legislações, nessas últimas normativas, é a MP 936, que traz todas as questões de redução de salário, que institui o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego, quanto à importância ou ao dever do empregador de informar os órgãos competentes acerca da realização desses acordos. Então, tamanha a importância da informação que o trabalhador só vai receber o benefício se o empregador cumprir com o seu dever de informar os órgãos competentes que houve a redução ou que houve a suspensão do contrato de trabalho. Então, até acessando o site do Ministério da Economia, consta expressamente como dever do empregador de informar essas questões sob pena de ter que arcar com os valores do período. Então, de fato, somente vai ter acesso a esse benefício quando o empregador cumprir com esse dever de informação. Bem, então o empregador não recebe o subsídio se não informar e o empregado não recebe o benefício emergencial. Então, se vê que um dever correspondente aqui, a informação cria uma certa reciprocidade aqui nas relações de trabalho, não é? Então, eu queria te pedir assim, para falar um pouquinho do que tu acha, assim, isso vai mudar um pouco a transparência nas relações de trabalho. A partir de agora, a gente pode vislumbrar um novo momento a partir da pandemia e o que tu nos diria dessa... É uma forma de ver, né? Porque o direito de um está atrelado ao direito do outro. Ou, enfim, parece que as coisas se convergem para essa necessidade de maior transparência. Então, eu queria, Luciele, que tu pontuasse um pouquinho aqui nesses minutinhos finais, depois eu vou chamar ainda a Ana Carolina para nos falar um pouco do direito à informação na questão da homologação das transações, que também, né, dos acordos, como é que a gente pode, digamos assim, uma outra face do direito à informação depois que termina a relação de trabalho, como é que a gente pode negociar ela e como é que o judiciário está vendo os acordos, se o judiciário pode fazer ou não reformulações assim direto, sem informar as partes, né? Então, acho que o direito à informação também aqui tem essa outra conotação, mas eu queria que tu terminasse teu raciocínio nos colocando assim, o que tu acha de ganho dessa fase de informação que a gente está vivendo. Eu acho que ainda mais nesse momento de pandemia, o direito à informação ele pode contribuir, já tem contribuído muito nessa relação empregador-trabalhador de forma ampla, mas pode contribuir muito mais se as partes fizerem uso desse direito / dever de informação de forma a se aproximarem nesse momento. Por quê? Gosto muito do conceito da professora Luciane de contrato relacional. Necessariamente o contrato de trabalho é um contrato que exige relação em regra, entre empregador e trabalhador. Então, havendo esse respeito, o implemento dessa informação recíproca, principalmente nesse momento, aproximaria muito mais as partes dessa relação, tornaria esse momento, na medida do possível, mais tranquilo, mais brando, e poderia facilitar essa relação, porque o que pôde ser verificado nesse momento de pandemia é que primeiro aconteceram todos os fatos, como acontece em regra no direito, para depois vir uma legislação para tratar do assunto. Eu estava observando a MP 936, que trata da suspensão e redução de jornada, ela é de 1º de abril.
a portaria que regulamentou como isso aconteceria, o recebimento do benefício, ela é de 22 de abril. Então, entre o início, mais ou menos, da pandemia, que foi lá em março, até que se implementasse, foi quase um mês. Então, durante esse um mês, não houve muito de legislação que pudesse ser aproveitada. Então, foi um momento que se mostrou realmente o quanto era importante que o empregado e o empregador conversassem, se informassem reciprocamente. Estou doente, não estou, tenho sintoma, não estou, tenho alguém na família com sintoma, ou então, é necessário que a gente feche por uma determinação do governo, enfim, essa necessidade de informação muito mais rápida, muito mais atrelada aos fatos do que ao direito em si, fez com que a informação e essa informação recíproca fosse ainda mais importante nesse momento. E eu acho que com essa experiência que a gente foi forçado a viver agora na pandemia, se a gente conseguir aplicar isso daqui para frente, implementar cada vez mais o direito à informação recíproco nas relações de trabalho, desde o começo da relação, no momento da contratação, durante o contrato de trabalho, eu acredito que torne ou que facilite, que aproxime muito mais o trabalhador do seu empregador. Até porque, como a professora bem comentou, um precisa do outro nesse momento, né? O trabalhador precisa do seu emprego para a subsistência, ou do seu trabalho para a subsistência, mas o empregador também precisa dessa mão de obra, precisa desse apoio, precisa se reinventar. Então, acredito que se pudermos aprender alguma coisa nesse momento e implementar daqui para frente, aplicando ainda mais o direito à informação às relações de trabalho, pós-pandemia, acredito que haverá uma contribuição muito positiva e uma aproximação positiva entre empregador e trabalhador no geral, assim. Muito obrigada, então, Luciele. Eu queria ver onde é que está a Ana Carolina e tentar chamar aqui a Ana e te agradecer. Então, para a gente seguir daí conversando sobre um outro ponto que também é importante, que revela as pesquisas de vocês. Muito obrigada e desejo que essa tua pesquisa vá para frente e que a gente possa discutir ainda muito mais o direito à informação. Tá bem? Muito obrigada por ter aceito esse desafio. Parabéns pela primeira live. Tá bom? Eu vou Agradeço, te desligar para obrigada. chamar a Nina, tá bom? Obrigada, tá então. bom, Enquanto eu chamo a Nina aqui, tá? Tu pode dar um tchauzinho final enquanto eu chamo a Nina aqui. Deixa eu ver se eu Então, consigo. agradecendo todos que amanheceram conosco, essa conversa rapidinha, e colocar à disposição e que possamos seguir conversando sobre o direito à informação em momentos mais positivos do que esse. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, Obrigada. tchau. Tchau. Então, aqui agora esperamos a entrada da Ana Carolina Petrucci, que vai nos comentar. Oi, Ana, bom dia. Oi, bom dia. Então, Tudo. vamos falar um pouquinho de acordo. Eu queria te comentar que ontem eu fiz as primeiras audiências. Então, a gente estava nessa onda de falar sobre direito à informação, e eu acho importante que os juízes e os advogados estão discutindo se eles podem unilateralmente, Ana Carolina, alterar os contratos que estão por conta da força maior, por conta da impossibilidade de implemento, etc. E eu queria te ouvir, porque a tua pesquisa foi sobre um tipo de acordo que existe na Justiça do Trabalho, né? Que a gente sabe que tem as conciliações dos processos, sabemos que tem as comissões de conciliação prévia, que algumas existiram e outras não tanto. Sabemos que tem as negociações em acordos coletivos e temos essa nova modalidade que foi trazida pela reforma trabalhista, que é a homologação de transação extrajudicial, que as partes fazem um acordo e só trazem para o juiz homologar. Então, eu queria que tu explicasse um pouquinho a tua pesquisa e vinculando ao direito à informação, assim, o que tu acha interessante nesse momento de pandemia. Tá bem. Primeiro, eu queria agradecer, professor, o convite, né? Também, assim como a Luciele, é a estreia em lives. E antes de entrar, assim, realmente na questão das renegociações de acordo,
o que me levou a fazer essa pesquisa sobre a ação de jurisdição voluntária foi a importância dos métodos adequados de solução de conflitos, né? Hoje a gente tem um estímulo que vem muito forte através do CPC, né? E também agora com a reforma trabalhista, através da CLT, e do próprio Poder Judiciário, pelo CNJ, estimulando cada vez mais que as partes possam chegar a um consenso, né? Isso tem um benefício para toda a sociedade de uma maneira geral, porque auxilia tanto a evitar a judicialização de conflitos, quando isso é feito extrajudicialmente, quanto a encerrar os conflitos que já foram judicializados de forma mais eficaz. Até porque as partes são as pessoas que podem determinar ou influir naquele resultado que realmente vale para elas, né? Além disso, também desafogando o Poder Judiciário de ações que muitas vezes são desnecessárias, se garante ao cidadão o acesso à justiça e a prestação de uma jurisdição mais célere e também mais eficaz, né? E, sem dúvida nenhuma, esses métodos adequados de solução de conflitos, eles são uma ferramenta muito importante para a pacificação social, né? Porque dirime conflitos, traz um diálogo fraterno entre as partes que estão se desentendendo por um momento, e através desse diálogo e às vezes da intermediação de uma outra pessoa, que vai ser um mediador ou um auxiliar, um conciliador, né? As partes conseguem então resolver esse conflito que ele não vai se dar só no plano jurídico, mas ele também vai acabar se dando no plano sociológico, né? Então, o que motivou a pesquisa sobre isso foi justamente a reforma ter trazido essa figura da jurisdição voluntária, né, para o direito do trabalho, que historicamente tinha muita resistência a conferir validade para acordos extrajudiciais, né? Então, uma forma de trazer esses acordos extrajudiciais para dentro do direito do trabalho, né? E isso agrega muito nesse sentido de estimular cada vez mais os métodos adequados de solução de conflitos, né? A jurisdição voluntária, ela é uma ação que ela é ajuizada pelas próprias partes, né? Cada uma acompanhada do seu advogado, que chegam a um acordo extrajudicialmente, né? E eles ajuizam voluntariamente uma ação para submeter para o juiz a homologação desse acordo que foi firmado, né? Nesse momento, o juiz pode, então, verificar os requisitos de validade, ou seja, se a parte realmente tem interesse, se foi adequadamente advertida, embora ela tenha advogado, enfim, o juiz pode fazer um certo raciocínio, assim, digamos, de fiscalização desses direitos que estão sendo discriminados nesse acordo. Exatamente, me parece aqui Ana, só uma coisa antes assim, do acordo em si, porque ontem eu ouvi o ministro Agra Belmonte, ministro do TST, ele comentava o seguinte, que no momento pós-pandemia, talvez a gente tenha realmente uma necessidade grande de utilizar esses meios multiportas, né? Multiformas de resolução de conflito, para não sobrecarregar justamente o judiciário. Ele disse, com certeza. Embora a gente não tenha ainda entrado muito não tenha utilizado bastante de forma suficiente esse método, mas por isso que a gente fica pensando, seria importante assim, vincular os acordos individuais serem bem feitos agora, tanto na MP 927 como na MP 936, para depois terem menos possibilidade de discussão, e que essas discussões sejam pontuadas apenas na interpretação desses acordos. Então, quanto mais minucioso e documentado for o acordo entre empregado e empregador, se houver a participação do sindicato, melhor, porque fica ainda um terceiro que vigia a proteção desses direitos, menos necessidade eu vou ter de talvez ajuizar uma ação no futuro, né? Com certeza. Então, e se essa negociação ela for feita de forma transparente, né, se as pessoas puderem também, usando a questão do direito à informação aqui, né, se colocar na mesa tudo que está acontecendo e se negociar de forma transparente e de forma adequada,
esses acordos que vão ser feitos agora em tempos de pandemia, as partes vão ficar mais satisfeitas, mais conformadas com isso que está acontecendo, e isso evita, estatisticamente evita o ajuizamento de ações por questão de inconformismo com o que foi feito, né? Então, essa negociação ela é muito importante nesse momento agora, porque a gente vai passar por um período de alterações da estrutura dos contratos de trabalho, né? Aqueles que vão permanecer vigentes, e a gente vai passar por um período que, infelizmente, já tem se visto de bastante demissão, bastante dispensa, né? E de reestruturação Então, das empresas, especialmente as reestruturação das empresas, pequenas. exatamente. Daí a decorrência, né, dessas outras duas questões. Então, sem dúvida nenhuma, os métodos adequados de solução de conflitos, eles vão ser muito importantes nesse período, justamente para se evitar um afogamento, exatamente, da Justiça do Trabalho e poder seguir prestando um serviço, uma jurisdição célere e adequada para os cidadãos, né? A gente já vem agora enfrentando essa questão que houve a suspensão dos prazos, agora a questão das audiências, né, remotas, mas ainda bastante controversa a questão das audiências de instrução. Isso tudo vai gerar um retardo, né, nesses processos, e isso é uma questão de força maior, infelizmente, a gente vai se deparar com essa situação. Então, tudo que pudesse fazer para amenizar essas questões, melhor, né? E aí entra no direito do trabalho, principalmente, a questão da mediação, né, com as empresas, as mediações que são feitas em company ou nas comissões, e a questão dos acordos extrajudiciais, que podem ser submetidos, né, para a Justiça do Trabalho, para o Poder Judiciário, para se conferir a validade, então, através da homologação, né? E me parece aqui que a reforma trabalhista, ela procurou, por um lado, né, com a inclusão dessa ação de jurisdição voluntária, dar maior reconhecimento à natureza contratual da transação extrajudicial e, portanto, a autonomia de vontade das partes, né, que passa a ser mais levada em conta do que quando os acordos não eram submetidos ao Poder Judiciário, né? E, por outro lado, por conta das peculiaridades do direito do trabalho, garantir que haja o olho de um terceiro, de um juiz, que vai analisar os pressupostos de validade desse negócio jurídico, né? E, enfim, se não estão se transacionando normas de ordem pública, questões que são atinentes aos princípios protetivos do trabalhador, através dessa análise, desse olhar do juiz que vai fazer essa homologação, né? Muito bem. E, Ana, assim, o que a gente está assistindo, o que eu estou vendo, por exemplo, ontem, na minha pauta tinha três tratativas de acordo. Uma, na verdade, era um processo que ele já estava na pauta, por isso que eu deixei, as partes pediram audiência, era uma questão de insalubridade, bem tranquila, assim, de fazer, e a parte autora queria fazer um acordo. Então, a gente fez esse acordo. Mas a segunda era um acordo novo, a pedido das partes. Então, passa na frente, né, até para atender mais celeremente. A segunda era uma audiência que as partes apenas repactuavam o prazo, porque a empresa ficou um pouco defasada na questão enfim, era um comerciário, né? E até estava assistido pelo sindicato. Então, e aí o que eles me contavam, as partes, é que repactuaram 7 acordos, não todos na minha vara, um só a cada. Repactuaram apenas o prazo, esticaram um pouco o prazo do pagamento. E a última era uma questão de fundo de garantia, de uma substituição processual, e eu precisaria, e não deu para sair o acordo, porque eu precisaria das informações, justamente essa questão do direito à informação, do que estava sendo recolhido pela instituição a respeito de cada substituído. E isso aí a gente não tinha. Então, eu tive 2 êxitos e um adiamento, né, nessa tentativa de conciliação.
O adiamento foi justamente para a gente buscar informações para poder fazer um acordo confiável. O que tá sendo preocupante, mas assim, só para dar um... Porque eu fiquei bastante impactada desse retorno, achei assim, um ambiente tranquilo, achei que as partes estavam ok, e achei, eu que estava um pouco receosa, achei que dá para fazer com limites, assim, com bastante conversa, porque um esquece de ligar o microfone, outro esquece de ligar, enfim, visualizar a ata, outro não consegue, então a gente vai num ritmo mais lento, mas teremos muito trabalho. Mas o que me chama a atenção é que no início da pandemia eu fiquei pensando, nossa, mas é força maior, e aí a gente tem todos os dispositivos, tanto da 927 como na própria CLT, o artigo 501, que diz que as verbas são devidas pela metade e tal, mas ali no 501 diz que essa força maior tem que ser comprovada e, portanto, ela é um ônus do empregador. Então, eventualmente, quando se vê uma petição dizendo para o juiz, olha, não vou poder cumprir o acordo porque eu estou vivenciando uma situação de força maior, o juiz cabe investigar e colocar, às vezes, esses processos em pauta. Pelo menos o que eu estou sentindo do juiz é que todos vão ter esse cuidado de conversar com as partes para entender qual é realmente essa força maior, quais são os limites do cumprimento do acordo, se realmente não é um empregado que está realmente passando por maior necessidade, não é medir forças, né? Mas é ver como achar soluções. E eu acho que a homologação de transação extrajudicial também vai nesse caminho. Às vezes, eu já mesmo incluí em pauta essa semana uma homologação, uma transação extrajudicial que foi homologada por mim, mas que a parte agora não tem condições de compor. Então, eu queria que tu comentasse também um pouquinho isso aí. Obviamente, essa situação não tinha muito dentro da tua pesquisa, mas, de certa forma, quais são os efeitos dessa homologação e se o juiz pode fazer assim com um canetaço ou se é melhor essa forma mais conciliada. O que tu nos fala? É isso aí. Bom, eu acho que o primeiro ponto é que o juiz ele não é obrigado a homologar o acordo, né? Oi? Não, bom dia. Sim. Então, o juiz ele vai ter uma grande sensibilidade na hora de avaliar a cada caso concreto, né, a extensão desse acordo e dessa renegociação agora no caso da pandemia, né? Uma vez homologado, né, esse acordo ele tem força e efeito de título executivo judicial, né? E em relação aos efeitos materiais do acordo, dessa homologação, né, a gente encontra uma divergência na doutrina, porque há uma discussão aí acerca da natureza da jurisdição voluntária, né? Então, parte da doutrina que considera a natureza jurisdicional dessa decisão que homologa o acordo extrajudicial, ou seja, que o exercício da jurisdição ele prescinde de conflito a ser dirimido pela vontade de um terceiro, do Estado, do juiz, né? Bastando que esse juiz ele interfira, ele intervenha no interesse privado, né? Essa parte da doutrina que entende pela natureza jurisdicional do ato da homologação, entende que a homologação ela produz coisa julgada material, né? E nessa hipótese, então, a decisão de homologação do acordo extrajudicial ela vai ser recorrível, como é a do acordo judicial, né? Por analogia ao artigo 831 da CLT. Mas há uma outra parte da doutrina também, e que afirma de forma muito contundente, que a natureza da jurisdição voluntária ela é administrativa, né, do ato de homologação. Ou seja, que como inexiste esse conflito na jurisdição voluntária, né, o Poder Judiciário ele se limita a integrar ou fiscalizar a manifestação de vontade dos particulares, né? Então, acaba atuando meramente como um administrador público de direitos privados. Nesse caso, a decisão de homologação ela não vai produzir coisa julgada material. Então, ela pode vir a ser modificada judicialmente, né? Não é recorrível também, não se aplicaria, no caso, o artigo 831. Claro que isso tudo é bastante discutível, porque a ideia da jurisdição voluntária, justamente, não é perpetuar as discussões, né, os conflitos, é resolver eles. Então, acaba se verificando muito mais a prevalência na prática, na praxe, dessa corrente que entende pela natureza jurisdicional, né, do ato da homologação.
É, então, quanto à renegociação dos acordos, né, que foram homologados através da gestão voluntária, não é algo que seja impossível, né, porque a gente vê até mesmo nos acordos que foram firmados e já homologados em reclamatórios trabalhistas, né, ou seja, naqueles em que a coisa julgada material ela é inequívoca, né, tanto que essas decisões elas são recorríveis, a gente já vê nesses mesmos acordos uma certa flexibilização, né, essa possibilidade de renegociação. Então, no caso da gestão voluntária, é, como eu coloquei, né, essa corrente, considerando que ainda há essa corrente que considera a natureza administrativa do ato da homologação e que, portanto, não há coisa julgada material, né, ela poderia vir a ser alterada já judicialmente, o que reforça essa possibilidade de renegociação. Né? E nos casos em que a renegociação do acordo está sendo solicitada pelas empresas, né? O que eu tenho visto em ações em que eu atuo e outras que conversei com colegas, é que os juízes eles se dividem normalmente em aplicar a cláusula penal nas parcelas que já atrasaram, mas permitir a repactuação das próximas, né? Ou a notificar de imediato a parte contrária para se manifestar, e com a manifestação positiva dessa possibilidade de renegociação, intermediar essa renegociação entre as partes e haver uma nova homologação. Né? E de maneira geral, a gente vê que tem sido aplicada uma solução meio salomônica, assim, porque após a notificação da outra parte e a manifestação dessa com uma contraproposta, né, o juiz ele acaba chegando numa proposta intermediária para fazer essa homologação dessa renegociação. Então, me parece perfeitamente possível fazer isso, né, considerando aqui que a gente está lidando com uma pandemia, situações econômicas e financeiras e lockouts e tudo mais, lockdowns, aliás, que interferem diretamente nas relações de trabalho, né, e na capacidade das partes em manter os acordos, em honrar as parcelas que foram acordadas, mas que havendo uma boa fé da pessoa que quer honrar esse acordo, mas que no momento não tem condição de honrar com aquilo que foi negociado antes da pandemia, se pode sim renegociar, claro, com concordância da outra parte, mas se pode sim renegociar essa forma de pagamento, né? Então, de Seja novo, em a gente relação tem ao número de parcelas, vencimento, seja até em relação ao valor de cada parcela. Pode estender o acordo para mais adiante, né? Diminuindo o valor de cada parcela para garantir que esse acordo venha a ser quitado. Então, assim, o que se vê, né, só voltando um pouquinho, então, retomando que tudo que tu tentaste nos explicar aqui, pelo que eu estou vendo, assim, a natureza jurídica enfim, o nome já diz, né, eu estou diante de uma transação, ou seja, as partes, ou seja, um negócio jurídico que está previsto no Código Civil e as partes conciliam essa transação e depois ela recebe como eu ouvi dizer do professor André Molina, uma segunda manta de proteção estatal. A conciliação em si já protege aqueles interesses, eu ganho uma segunda proteção, que é a coisa julgada, ou seja, a sanção judicial. Mas se ela não der para ser cumprida, né, o cumprimento dela é que eu posso negociar. Então, por exemplo, ali no artigo 413 do Código Civil tem a possibilidade. O que é eu estipular uma cláusula penal? É uma pré-antecipação das perdas e danos se uma das partes não cumprir a obrigação. Se eu já estou vendo que é impossível de cumprir a obrigação, eu posso pedir a redução equitativa da cláusula penal. Né? Então, e isso trata-se então de uma inovação dentro do próprio acordo que foi homologado. É Sim, da própria possível transação. e é válido. Alguns falam, e isso aqui seria que a coisa julgada deveria ser feita por uma ação autônoma, né, revisional, outros falam em ação rescisória, mas eu acho que nada disso, acho que aqui o momento é o bom senso e a força maior pode exigir, então, essa renegociação. Anexo direto com a pandemia há. Então, tem um outro artigo aqui que nos aponta, Ana Carolina, que é o 393 do Código Civil, tá? Que poderia autorizar essa renegociação. Me parece que a possibilidade de a teoria da onerosidade excessiva para justificar qualquer não pagamento
essa na sua modalidade mais radical, ou seja, a parte simplesmente A suspensão, talvez, do acordo, pedir a né? suspensão do acordo, essa é a mais grave, me parece que ela não é, exatamente a mais possível, né? Até porque a teoria da imprevisão eu vou aplicar ali pelo 478 do Código Civil, eu vou aplicar quando houver uma quebra na base do negócio jurídico e não, tecnicamente a gente sabe que está havendo dificuldade para todo mundo, então não é decorrente unicamente da pandemia. O risco aqui do cumprimento do acordo, que é um risco tipicamente patronal, ele continua existindo. Então tem várias teorias que tentam explicar, mas parece que a ideia de repactuação e a ideia de renegociar dentro do próprio contrato me parece que seja a melhor opção, né? Então, Sim. dentro de um pedido incidental da própria ação, que a parte peça para renegociar e colocar esse processo em ação, me parece que é o melhor. Eu não sei, assim, que a gente está nos últimos minutos finais, aqui alguém colocou Sim. A 317 Luciele Código referiu Civil. ali o 300... Motivos imprevisíveis de desproporção da prestação. Sim, alguns dizem isso, só que, Luciele, implicitamente eu já tenho esses motivos imprevisíveis, eles já estão pactuados. A gente pode renegociar com base nessa teoria também, mas não de uma forma, da forma mais radical que ela existe, que é dizer que esse negócio jurídico não ocorreu, porque aqui a gente tem o problema da coisa julgada. Então, a gente tem um problema de direito material e de direito processual sobreposto. Então, é um problema teórico bem interessante aqui. Então, Ana, eu queria que tu falasse a última, falasse um pouquinho desse um pouco a tua opinião, assim, é como quem estudou bastante o tema, para a gente meio que encerrar assim, o nosso debate já nos 3 minutos finais. Pode falar. Sim. Não, então, eu acho que a gente abordou aqui os principais pontos mais atuais até, né, relacionados agora à pandemia, que é uma situação que foi completamente imprevisível, então a gente tem que utilizar todos os métodos que nós temos à disposição para tentar amenizar todos os prejuízos e as complicações que vão ser decorrentes dessa pandemia, né? Esses métodos adequados de solução de conflitos são muito pertinentes para esse momento em que a gente está passando, né? E o direito do trabalho, considerando as peculiaridades que tem, traz essa figura da jurisdição voluntária agora para que a gente também possa explorar, né? Eu acho que é uma figura nova, as partes ainda não têm utilizado assim em larga escala, mas já tem bastante adesão, né? Eu acho que ali o primeiro ano pós-reforma não teve muita movimentação de ação de jurisdição voluntária, e depois me parece que isso passou a ser mais utilizado, né? E acho que é o momento para se fazer uso dessas ferramentas que são muito eficientes na solução de conflitos, né? No desafogamento do Poder Judiciário e na entrega de prestação mais célere e adequada para as partes, né? Para os cidadãos. Que pode ser negociável no acordo extrajudicial? Bom, eu entendo que toda a discussão que houve no contrato de trabalho, todas as cláusulas podem ser negociadas no acordo extrajudicial. Nina, o que tu acha? Essa Eu pergunta é bem concordo. boa. O que eu posso negociar no acordo extrajudicial? Tudo que foi discutido. Tudo que foi atinente à relação de trabalho existente, né? E, inclusive, a gente tem a questão da existência de direitos indisponíveis e irrenunciáveis, né? Que tem que ser observado na hora da negociação. E muito embora não se possa transacionar os direitos em si, há possibilidade, inclusive, de se transacionar os efeitos econômicos desses direitos indisponíveis, né? Então, por exemplo, no caso de uma gestante, né, que teria direito à estabilidade provisória pós-parto, né? A gente não pode negociar a existência ou não dessa estabilidade, mas a gente pode negociar o efeito econômico dela, né? Então, se indeniza o período da estabilidade e se faz o acordo sobre os demais aspectos e encerra uma relação que as partes não têm mais interesse, por exemplo. E trazendo então, para a situação da pandemia, de repente a empresa que ela trabalha
não está com aquele setor que ela trabalha funcionando, ou diminuiu, Sim, colocou pessoas em férias, diminuiu a produtividade, enfim, não seria o momento de retornar, se poderia negociar talvez isso aqui de uma forma indenizatória. É isso perfeito, que é essa a ideia. perfeito. Então, Ana Carolina, muito obrigada. Eu acho que Obrigada, falta um professor. minutinho. Aqui agradeço os parabéns, aqui agradeço a audiência, tá? E já convido que às 9 horas vai ter uma live pela Academia Sul Rio Grande